Olá, pessoal. Então, hoje retomamos, né, as nossas aulas, as nossas informações relacionadas aí à alta performance. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a toda a delegação que esteve recentemente no Mundial, né, onde ocorreu feitos históricos lá, né, muito positivo aí, né, para a nossa modalidade, para a nossa bandeira, né. Sem delongas, né, damos a sequência, então, na nossa aula, né, de retomada, onde a gente vai tratar da corrente russa aplicada ao preparo físico. Como eu já falei em aulas anteriores, pessoal, os russos, eles são os pais da ciência no quesito treinamento de força. Isso é comprovado, indiscutivelmente, todos os grandes estudiosos, cientistas que desenvolveram esta arte, nasceram aqui. Muitos já não estão mais conosco. Aqui, né, nesse slide, né, esse senhor da esquerda, um jovem aqui na época, ele nada mais é do que um cientista prático, com mais de 60 anos de história, onde ele criou também mais de 50 atletas olímpicos, atletas campeões, atletas medalhistas, né, que é o Bondarchuk. Eu fiz essa formação. Hoje tem dois níveis, o nível 1 e o nível 2. O nível 1 eu fui da primeira turma, onde nós éramos 20 preparadores físicos. Eu era o único do tiro prático, né, do IPSC, inclusive, pelo pessoal não conhecer a modalidade, o esporte, né, me convidaram para mim trazer as informações e fazer uma pequena palestra sobre o IPSC, certo? Bondarchuk, hoje, ele reside na Califórnia, ele tem 83, 84 anos, né? E um dos divisores de água aí em relação ao alto rendimento, né? Principalmente nessa questão da complexidade, né? Na questão da metodologia do complex, certo? Aqui, um pouquinho do que foi visto no primeiro nível, né? Na primeira fotografia aqui da esquerda, né? Nós temos um movimento de integração, é um movimento de tríplice extensão com uma perturbação de barra, então nada mais é do que um movimento de integração de todo o corpo. Aqui nós já temos uma dinâmica, né, que ela é neural, ela é geral de todo o corpo, envolvendo uma elevação pélvica com um supino associado. Então, isso aqui nada mais é do que um overcoming, né? Uma metodologia de isometria, que eu vou apresentar melhor para vocês, eu vou explicar qual é a função e quais são os benefícios de realizar uma PAP, por exemplo. Aqui nós já temos um supino, né, com a elevação, mas em overcoming, sem ser uma dinâmica, sem ser neural, né, sem ser dinâmico e sim somente estático. E aí vai cair. Sim. Essa isometria, ela não pode passar de 5 segundos, justamente pelo grande desgaste neural orgânico, certo? É entre 3 a 5 segundos que se utiliza o overcoming. Mais baixo, muito errado. Sai mais baixo. Baixo ainda. Aí, trabalho de integração, um trabalho de PPA, de pré-ativação, com o objetivo de aumentar o drive neuromuscular, né? No decorrer agora da aula, né, eu vou explicar melhor para vocês, para melhor compreensão, e fazer os links aí em relação ao IPSC. Então, pessoal, vamos falar da corrente russa, né, aplicada ao preparo físico, né, as correntes europeias do treinamento físico, como eu falei já em aulas passadas, né, o treinamento do futuro, indiscutivelmente, hoje é o que se tem de melhor em relação ao conceito do alto rendimento, certo? Ainda mais falando na consorciação dessa linha da corrente russa junto com a corrente holandesa, né, que eu vou apresentar na próxima aula, certo? Então, vamos lá. Correntes europeias de treinamento físico têm um impacto direto na performance esportiva, pois utilizam métodos voltados ao desenvolvimento do controle motor,
estabilidade postural, força máxima, potência e velocidade. Quando eu falo, pessoal, em velocidade, não necessariamente, falando em corrente russa, seria a velocidade de movimento, mas sim velocidade de reação, velocidade de resposta, drive neuromuscular. Também é conhecido como RFD, que é a taxa de desenvolvimento de força, ou seja, é a capacidade de gerar força em tempo mínimo. É o sistema nervoso central, ele perceber, ele decidir e mandar executar, certo? Esses princípios fortalecem a base neuromuscular, necessária para a execução eficiente de gestos esportivos complexos. O que é gesto esportivo complexo? Conforme eu já falei em aula, o IPSC é um gesto esportivo complexo. Por quê? Nós podemos pegar a mesma pista, realizar ela 100 vezes e as 100 vezes será diferente. Por quê? O chão ele é irregular, né? O terreno ele é irregular, nós estamos nos movimentando em velocidade, principalmente velocidade explosiva, né? Com uma arma em mão, fazendo controle de cano, chegando em posto, saindo em posto, controlando o aparelho de pontaria, fazendo transição. Nunca será a mesma pista, sempre será diferente. Então, ela é, sim, uma atividade complexa. Corrente russa, aqui, pessoal, uma coisa importante, né? Antes que eu dê a sequência, né? Vou fazer uma correlação novamente, conforme eu já falei no passado, né, em aulas anteriores aí, e espero que essa seja a última vez que eu traga essa observação. Se ainda existe alguma dúvida sobre treinamento clássico de força e treinamento das correntes europeias. Ainda existe alguma dúvida sobre treinamento clássico de força, da importância do treinamento clássico de força e o que é corrente europeia? Por que eu falo isso, pessoal? O treinamento clássico de força, o foco, o objetivo, ele é fitness, ou levantamento de peso, LPO, ou seja, o meu objetivo, ele é melhorar a minha morfologia ou a minha funcionalidade de força máxima. Por quê? A consorciação desses movimentos, eles são movimentos em cadeia cinética fechada ou cadeia cinética aberta, e, no geral, são movimentos já previsionados. O meu sistema nervoso central ele já reconhece eles. Então, isso não gera uma instabilidade, não gera uma perturbação, não gera um ruído biomecânico. Automaticamente, não melhora o meu controle motor, não melhora a minha estabilidade postural, desenvolvo força. Mas eu fico isolado nessa valência, nessa capacidade. Então, o objetivo do trabalho de força, o trabalho clássico de força, é realmente aumentar a força máxima e as capacidades estruturais do músculo, né? A seção transversa, pitineosina, hipertrofia, volume muscular, certo? Esses métodos de treinamento, eles priorizam o quê? O uso de cargas elevadas, né? Eles priorizam repetições baixas ou repetições moderadas, intervalos longos e cadências também lentas e controladas, né? Ou seja, no geral, a gente padroniza o quê? Uma cadência de 2 para 3, né? Um trabalho clássico convencional. Posso mudar essa cadência, posso fazer uma concêntrica um pouco mais rápida, mas uma excêntrica mais lenta, né? Automaticamente, para mim, ter um TUT, um tempo sob tensão, né, mais elevado. Com o objetivo principal do quê? De provocar dano tecidual. De provocar, gerar hipertrofia. Porém, nós estamos falando em alto rendimento, pessoal. Se eu falar em alto rendimento, eu não posso provocar dano tecidual. Porque se eu provocar dano tecidual, dependendo da estruturação do treino, dependendo do grupamento muscular, eu tenho que respeitar 72 horas ou até mais de repouso. Como é que eu vou estruturar uma periodização dessa forma, falando em alto rendimento? Não tem como. No geral, eu tenho que trabalhar estímulos. Provoquei um estímulo hoje, amanhã eu tenho que dar um novo estímulo. Então, a consorciação da corrente russa, né, das correntes europeias, é uma nova estratégia, uma estratégia moderna, onde eu consigo trazer dinâmicas, onde eu não quebre a minha periodização, onde eu continue evoluindo, aperfeiçoando, melhorando a minha alta performance, certo? Então, o trabalho clássico de força,
ele não transmite uma melhora na minha velocidade, seja ela de reação ou seja ela de movimento, que velocidade de movimento nada mais é do que potência, pessoal. Eu vou explicar um pouquinho de novo, vou relembrar de novo alguns tópicos aqui, né? Ela não me permite um melhor controle do meu corpo, né? Ela não me dá uma precisão melhor de movimentos, justamente porque eu comentei, são movimentos já guiados, movimentos sem perturbações, sem dificuldades, certo? Então, acredito que o treinamento clássico de força já foi, né, entendido que realmente para modalidades, para dinâmicas explosivas, dinâmicas de força explosiva, dinâmicas de potência, de velocidade reativa, como é o caso do IPSC, ou velocidade de resposta, né, nós não temos benefícios com essa característica de trabalho. Lógico que utilizamos, né, eu utilizo sim, numa etapa de base, uma etapa inicial, onde eu procuro equilibrar força, né, trabalhar a facilitação muscular nas articulações, né, fazer o desempenho, basicamente, né, botar literalmente o indivíduo na geometria. Aí sim, aí se utiliza uma cadência mais controlada, né, se utiliza um trabalho mais convencional. Agora, já falando numa etapa mais específica, infelizmente é um erro de treinamento, certo? Então, pessoal, corrente russa, ela se destaca por enfatizar o trabalho em isometrias. Gravem bem, isometrias, sendo aplicado com dois focos principais. Regeneração tecidual, especialmente em tendões, favorecendo a recuperação e o fortalecimento das estruturas. Ganho de força explosiva e potência muscular, segundo foco, através do estímulo que potencializa o recrutamento neuromuscular e aumenta a capacidade de gerar força. Em curto intervalo de tempo. Literalmente o IPSC. Eu preciso de força explosiva, eu preciso de potência, porque o meu corpo já está em movimento, eu preciso de controle do corpo para chegar num posto, eu preciso estabilizar o meu corpo, eu preciso ter freio. Né? O trabalho clássico de força, pessoal, eu falo por mim, né, me dou como exemplo, porque eu adotei essa nova estratégia de treinamento, né, o Complex, cerca de 3 anos. Eu estudo e treino, né, tranquilamente há mais de 20 anos, e participo também do tiro prático também há mais de 20 anos. E por muito tempo, eu empurrei peso. O objetivo era único, era morfológico, né, era aumentar a força. Só que eu tinha um volume mais expressivo, um volume estrutural mais expressivo, e literalmente era uma locomotiva sem freio. Porque eu tinha um bom torque, né, um bom desempenho de saída, só que eu não tinha freio, porque eu não tinha controle corporal. Eu não trabalhava as perturbações, as instabilidades. E isso é o que a gente vem adotando e é o que eu estou apresentando para vocês, né? Então, dando uma sequência aqui, pessoal. Ganho de força explosiva, potência muscular, através de estímulos que potencializam o recrutamento neuromuscular e aumenta a capacidade de gerar força em curtos intervalos de tempo. Essa abordagem cria adaptações neuromusculares que ampliam a capacidade de gerar força em curtos períodos de tempo, contribuindo para o desempenho em esportes que exijam ações rápidas e de alta intensidade. IPSC. Vejam bem a importância, né, de nos focarmos nesta modernidade, né, porque realmente, para nós é uma modernidade. O europeu ele está anos-luz, né, de conhecimento, de estratégia, né, de prática, né. Nós estamos sempre aprendendo, mas, né, como se diz, né, nunca é tarde para se iniciar, né. Inclusive, uma coisa muito interessante que aconteceu agora nesse Mundial, né, foi que nunca tinha ocorrido na história, né, do IPSC, já há 50 anos, né, no mundo, foi o laboratório, foi a parceria, né, que a IPSC fez com uma universidade e fizeram que análise e coleta de dados de atletas, né, em pista, aonde tivemos avaliações biomecânicas, né, testes biomecânicos, testes de força, de torque,
tivemos biofeedback, né, para analisar essa questão sensorial, né, a definição e a resolução do problema. Tivemos também a coleta de análise, do analisador de gases, que é uma baita ferramenta, né, que era aquele portátil, né, que os atletas estavam utilizando nas costas com a máscara, né, onde verifica o que? A troca gasosa, a eliminação do CO2 e a captação do O2, do oxigênio, né, para verificar o VO2, então, para identificar o metabolismo atuante, né, cada pessoa é uma pessoa, né, nós temos individualidades biológicas, então isso é uma avaliação específica, individual para o atleta, e um ponto muito importante também foi a análise bioquímica, né, principalmente do lactato, onde eu verifico exatamente o que está acontecendo com o meu corpo em relação ao treinamento, em relação à prática, à atividade, né? O metabolismo atuante, o recrutamento de fibra, né? Se eu estou em excesso de treino ou se eu estou bem capacitado. Então, assim, ó, eu vejo que isso, felizmente, foi um divisor, está sendo um divisor, ou será um divisor de águas na nossa modalidade. Relembrando, eu fiz 2 vídeos já, 2 vídeos, tá? Em parceria com a CBTP. E tudo isso que foi apresentado no Mundial, nada é novo no alto rendimento. Isso já é utilizado há décadas. Porém, como eu falo já há muito tempo, no IPSC, no quesito alto rendimento, no quesito físico, ainda é muito empírico. Ainda é muito cópia, é muito erro-acerto, é a falta de informação, é a dificuldade de buscar a informação. No meio comum, de esportes de alto rendimento, esportes de movimentação, é tudo utilizado já há muito tempo. Tudo aquilo que foi apresentado e muito mais. Mas, mesmo assim, né, ficam meus parabéns aí, e eu consigo ver a modalidade, né, já com outros olhos. Felizmente, né, a gente está profissionalizando a modalidade. Ok? Então, pessoal, dando a nossa sequência aqui, né, essa abordagem cria o quê? Adaptações neuromusculares, né, que ampliam a capacidade de gerar força em curtos períodos de tempo, contribuindo para desempenho em esportes que exijam ações rápidas e de alta intensidade. Ok. Dando a sequência, assuntos a serem abordados. Introdução ao método Complex Trainer, né, em especial a corrente russa. Aplicação regenerativa, que é uma das isometrias que eu vou tratar. Desenvolvimento de força explosiva e velocidade de movimento e de reação. Pessoal, aqui existe uma confusão muito grande, né, que eu escuto até hoje. O pessoal fala muito em trabalhar potência, né? A potência, pessoal, nada mais é do que velocidade de movimento. Ela só acontece quando o corpo já está em movimento. No geral, quando a gente sai, né, gera o torque, a saída, né, a quebra da inércia. Quando a gente está começando a ficar mais verticalizado, estamos ganhando aceleração, isso é potência. O que nós precisamos nos focar é na força explosiva, no drive neuromuscular, nessa resposta de reação, de velocidade de reação, né, de RFD, certo? Vamos tratar sobre treinos que combinam força isométrica, explosão e potência, aplicação específica, né, simulando tarefas competitivas do IPSC com a integração do treinamento de força. Plano prático, como incorporar esses exercícios no treino semanal. Vamos dar sequência aqui, pessoal. Então, a introdução ao método Complex, né? A corrente russa é a aplicação prática do método Complex Training, que busca desenvolver força máxima, explosiva, potência e velocidade de resposta neural. Por que velocidade de resposta neural? É a capacidade do meu sistema nervoso central dele visualizar, dele sentir, dele ouvir, ele decidir, né? O meu cérebro, o meu gerente decidir e mandar executar. Reduzindo a curva de delay, o looping de delay. Por exemplo, vamos relacionar o IPSC, né? Eu tô para sair, né? Ao sinal sonoro, timer, né? E eu reagir. Isso aqui é a minha arma. Em média, para mim interpretar, eu levo 70 milissegundos e mais 70 milissegundos para mim poder reagir. Eu consigo reduzir essa curva de delay
trabalhando velocidade de resposta neural. Como fazer isso? Eu vou apresentar para vocês, certo? Diferentes de treinos tradicionais, conforme eu falei, treinamento clássico de força, que trabalham capacidades isoladas, sim, no treinamento clássico, como eu já falei em aulas anteriores, né, se padroniza foco de resistência, foco de aceleração, foco coordenativo, foco de desenvolvimento de força. Já a metodologia europeia, né, essas correntes europeias, elas entendem que o nosso corpo ele tem que atuar num sistema complexo, ou seja, eu tenho que envolver isso tudo em conjunto, tudo no mesmo drill, numa mesma sessão de treinamento. Aí sim eu vou ter um corpo preparado para as tarefas relacionadas à modalidade, ou seja, vamos cruzar informação com o IPSC. Tá? Então, o Complex Trainer, ele integra força isométrica, explosiva e velocidade em um mesmo bloco. Exatamente o que eu falei agora. Criando uma sobrecarga que prepara o corpo para demandas complexas. Pessoal, Complex Trainer, né? O que eu estou priorizando aqui? O que eu falei, né? Eu tenho que buscar o quê? Dinâmicas que envolvam força, potência, velocidade, seja ela velocidade de movimento ou velocidade de reação, né? Essa resposta do drive neuromuscular, com a finalidade o quê? De provocar PAP. O que é PAP? PAP é uma pré-ativação de todo o sistema, é botar ele de forma mais ativa, pronto para a execução de tarefas. Eu trazer, buscar estratégias dinâmicas para mim fazer o meu sistema nervoso central mandar o corpo acordar, mandar integrar o meu corpo, aumentando a minha capacidade de resposta, aumentando a minha capacidade de força, aumentando a minha capacidade de agilidade. Certo? Dando a sequência, né? Essa abordagem gera o quê? Gera adaptações do sistema nervoso e da musculatura, melhorando o recrutamento de fibras rápidas, a velocidade de transmissão neural e a sincronização entre músculos. Vou apresentar para vocês, né, conforme eu falei, estratégias aonde eu vou ter momentos de regeneração tecidual, em especial de tendão, né, as dores articulares. Eu vou apresentar estratégias aonde eu melhore esse estímulo, né, de reação do meu sistema nervoso central com a minha musculatura, que mande uma resposta mais acelerada e que eu consiga recrutar grupamentos musculares com maior recrutamento de fibras do tipo 2, em especial do tipo 2A, que são fibras de força, porém de velocidade. Não adianta eu estimular fibras de força, como o tipo 2B, por exemplo, aonde eu tenha um objetivo de capacidade de força, de empurrar peso, literalmente de empurrar ou puxar peso. O IPSC não é isso. Nós temos que ser explosivos. Nós temos que resolver o problema, né? Velocidade de transmissão neural é exatamente o que eu estava falando, né? Da velocidade de reação, da RFD, né? E a sincronização entre músculos. Sim, como a estrutura é dentro de um complex trainer, dentro de um bloco, né, onde eu trabalho com força, com potência, com coordenação, com velocidade, com resistência, tudo na mesma sessão, eu gero uma melhor sincronização entre músculos, ou seja, um melhor controle do meu corpo. Isso me favorece na minha fluidez em pista, me favorece numa chegada mais agressiva de posto, onde eu vou chegar e eu vou ter uma frenagem mais eficiente, onde eu vou conseguir parar o meu aparelho de pontaria com maior controle. Como eu falei do treinamento clássico de força, né? Estrutura muscular, volume muscular ou sobrepeso é um agravante, não só por questões estruturais, por questões de lesão, também por questões de aumento de consumo de energia, mas também, numa chegada mais agressiva de um posto, o meu vetor, né, a minha massa, o meu corpo, ele vai continuar em movimento. E se eu não tiver este controle motor, esta estabilidade adquirida, eu vou ter que, o meu corpo ele vai avançar, eu vou ter que retomar ele e acertar o aparelho de pontaria. Então eu vou perder tempo, eu vou levar mais tempo, né? Eu vou levar décimos de segundo para mim realmente conseguir ser efetivo,
certo? E isso eu falo, pessoal, por uma questão de desarranjo biomecânico, conforme eu tratei em aula, né? A aula que eu fiz no próprio stand, né? Trazendo os aprimoramentos biomecânicos, e eu também falo de alguns atletas, né? De alguns renomes do nosso esporte aí, que eu percebo que acontece isso. Por quê? Porque o treinamento, geralmente são pessoas que treinam, mas treinam de forma não eficiente, né? Treinam baseado ainda num sistema antigo, onde eu trabalho local, ou onde eu trabalho qualidades ou habilidades motoras por segmento, por unidade, e não um drill onde eu trabalho com todas essas perturbações e eu acabo gerando uma nova adaptação neuromuscular, o maior controle do meu corpo, certo? Então, pessoal, essa abordagem, né, gera adaptação do sistema nervoso central na musculatura, melhorando o recrutamento de fibra rápida, velocidade de transmissão neural, sincronização entre músculos, e no IPSC isso é decisivo. O atleta ele precisa mudar de direção em fração de segundos, estabilizar a arma após o movimento e disparar com precisão. A corrente russa fornece exatamente essa base, a potência bruta, que é baseado na força, né, explosiva, força de torque, força de saída, resposta rápida, né, que seria a velocidade de reação, e coordenação sobre estresse, né, a fluidez, aonde no treinamento clássico de força isso não acontece, pessoal, infelizmente. Então, só reforçando um pouquinho né, sobre a metodologia do Complex, né, que eu acho que é importante falar isso. Para mim, é um dos métodos mais poderosos de treinamento neuromuscular moderno. Neuromuscular moderno. Por quê? Especialmente quando o objetivo, pessoal, é aumentar o quê? Força explosiva, potência, velocidade de movimento, né? Ou a velocidade de resposta, né? A taxa de desenvolvimento de força, né? A RFD, que é eu ter a capacidade de visualizar, ouvir, né? Ou sentir, meu sistema nervoso central interpretar isso e mandar reagir, mandar resposta, mandar resolução, né? E aí, pessoal, o que acontece? Tudo isso eu consigo utilizar o quê? Exercícios ou estratégias onde eu aumento o que? O meu recrutamento, o meu sinergismo muscular, e não local, eu estou falando de global, eu estou falando da PAP, que eu vou explicar para vocês, são as ativações de todo o corpo, para deixar em condição de fogo de luta. Literalmente é isso, tá? E através do quê? De exigências mecânicas, seja elas dinâmicas ou estáticas, né? Dinâmicas em movimento ou estáticas, né? Em isometrias, certo? E, ao mesmo tempo, com conexão, pessoal, conexão direta em movimentos de explosão, de coordenação, de aceleração, ou o objetivo do meso atual, né? As necessidades de cada indivíduo, certo? Então, esse realmente é o método Complex. Vamos dar sequência aqui, pessoal. Treinos que combinam força isométrica, explosão e velocidade. Vamos lá. Um dos pilares da corrente russa, pessoal, é a integração de diferentes manifestações de força em uma mesma sessão. Exatamente o que eu estava falando. Força isométrica é a capacidade de produzir força sem alterar o comprimento do músculo. Importante para sustentar posições, ativar fibras profundas, fibras do tipo 2, e resistir à fadiga. Já a explosão, ou força de explosão, é gerar força no menor tempo possível, por meio de movimentos balísticos, pliométricos e exercícios de alta potência. No IPSC, representa sair da inércia, com rapidez e realizar transições com maior efetividade e controle. Velocidade, pessoal, não é apenas correr rápido, mas ter alta eficiência neural, drive neuromuscular. Resposta, redução do looping de delay. Reduzir esse estímulo e resposta. Reduzindo o tempo entre estímulo e resposta.
Isto permite reagir de imediato a sinais visuais, auditivos, como o timer e a percepção do alvo. É o ser mais responsível, né? A combinação desses três elementos constrói um condicionamento funcional muito mais próximo da realidade dinâmica do IPSC, resultando em um desempenho mais explosivo e preciso em cenários de prova. E aí, pessoal, vou complementar um pouquinho mais aqui, né? Falando em manifestações de força ou qualidades de força, né? Eu vou falar em força isométrica, força explosiva, tenho que falar em potência, né? Para desmistificar um pouquinho isso. Nós vamos começar pela força máxima, né? Por empurrar peso, né? Ou puxar peso, né? Que é o que a grande maioria, quem treina na realidade, acaba fazendo, né? O que é força máxima, pessoal? O que é a força máxima? É a máxima tensão que um músculo ou grupamentos musculares conseguem realizar em uma contração voluntária. Qual é a base? A base é a intensidade. Qual é a referência? Uma repetição máxima. Então, o treinamento clássico de força máxima, ele se baseia no quê? Num volume, uma intensidade, perdão, de 85% a 100% de uma repetição máxima. Isso, no geral, através de estudiosos, né, de cientistas, se baseia no quê? Em 1 a 5 repetições máximas. Eu, particularmente, gosto de utilizar o quê? Entre 4 a 6 repetições. Utilizo força máxima, sim, com uma função neural. Como, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de um supino. Por quê? Eu tenho que falar dos 3 pilares do corpo, né? Que o primeiro pilar qual é? É a cintura pélvica, o segundo é o core central e a terceira é a cintura escapular. Terceira é a cintura escapular. E para mim ter eficiência, né? Para mim não ter dissipação de energia, eu tenho que ter um controle e um equilíbrio de força desses 3 pilares. Membros inferiores, membros superiores são simplesmente segmentos. Em aula anterior, eu trouxe a informação que tudo começa onde? A transmissão de força começa onde? Nos pés. E aí ela vai subindo, né? De acordo com o sinergismo, com o alinhamento, com a capacidade de força. Agora, se eu tiver algum desarranjo mecânico ou alguma fragilidade em algum desses blocos, eu automaticamente vou dissipar energia. Eu vou reduzir minha transmissão de força. O meu sistema nervoso central ele vai interpretar e identificar que eu não estou capacitado ou apto para realizar uma tarefa de força explosiva, ou uma tarefa que induza potência, ou uma frenagem mais efetiva, né? Literalmente eu vou reduzir o meu nível de força, a minha capacidade física. Isso é fato, tá? Mas aí voltando a falar no que eu utilizo, né? Vamos falar de um supino. Por que o supino? Se eu estou utilizando o supino, eu estou trabalhando o que? A minha cintura escapular. Qual é o objetivo, né, a função da cintura escapular no IPSC, seja arma curta ou arma longa? Saque, a estabilização do aparelho de pontaria, a transição de forma mais efetiva. Isso se eu tiver uma harmonia de todo o segmento. Né? Não estou falando local, estou falando de todo o conjunto muscular que engloba a cintura escapular. Certo? Então, por exemplo, eu vou utilizar um supino, onde eu vou caracterizar ali uma carga, uma sobrecarga, para mim realizar 4 a 6 repetições máximas. Então, isso o quê? Eu estou provocando um aumento do estímulo. Eu estou fazendo o meu sistema nervoso central aumentar o recrutamento, o sinergismo nesse local. Então, isso é uma estratégia de treinamento. Isso faz parte do complexo. Então, se eu quero trabalhar um PPA, um segmento local, eu utilizo o supino e automaticamente eu já entro com o quê? Uma conexão de um movimento, por exemplo, com apoio pliométrico, né? Ou buscando para o IPSC, que é uma ferramenta muito bacana de trabalhar, né? Fiz o desenvolvimento lá, né? O supino, 4 a 6 repetições, soltei a barra, fiquei em pé, pode ser assim, simular saque. Testem isso, pessoal, e vejam a efetividade que isso gera, né? A aceleração que isso provoca, certo? Dando a sequência, né? Falei da força máxima, aí eu vou falar o quê? Da força explosiva. Pessoal, se eu falar da força explosiva, o que eu tenho que tratar?
Força explosiva é a capacidade de aplicar força em menor tempo possível. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter uma alta ativação neural, drive neuromuscular, para mim ter torque, para mim ter aceleração, para mim ter explosão. Como é que eu vou fazer isso? Treinando de acordo com a especificidade. Seja com movimento dinâmico, seja com movimento isométrico. Eu vou apresentar para vocês tudo isso, tá? Eu também tenho que buscar estratégias de treinamento, pessoal, onde eu recrute fibras do tipo 2A. Fibras profundas, porém fibras de força e aceleração, ou seja, fibras de força e velocidade. Certo? Eu dependo também, para mim treinar essa manifestação de força, ou essa qualidade de força, eu dependo também da taxa de desenvolvimento de força, da RFD, desse drive neuromuscular mais acelerado. Aonde eu vou buscar isso? Com estratégias, aonde eu faça drills, aonde eu consorcie, né, isometrias em overcoming ou em PIMA, que é o que eu vou falar na sequência aí, certo? E aí, onde é que eu vou relacionar tudo isso, né? Com arrancadas, com saídas de postos, né, com transições mais efetivas. E qual é a intensidade a ser trabalhado? Entre 40% a 75% de uma repetição máxima. Vejam bem, 75%. Volume de repetições, entre 4 a 8 repetições. E eu, particularmente, gosto muito de utilizar entre 5 a 7 repetições. É um estímulo onde tu tem uma sobrecarga, mas tu não pode deixar de acontecer o quê? Velocidade, explosividade, aceleração. Alguns confundem com potência, né? Certo? E aí, pessoal, né? Fazendo uma consorciação aqui, esclarecendo um pouquinho mais novamente, né? Eu já falei isso em aula, sobre a potência. A potência nada mais é do que de um produto de força, né? E da velocidade de movimento. Por isso que eu falei que a potência ela só acontece quando eu estou em movimento. Certo? E essa manifestação prática de força ela é aplicada que numa velocidade ótima, aonde eu vou trabalhar entre 40% a 60% da intensidade, certo? Com volume de 4 a 8 repetições. E aí vejam bem, né? A consorciação disso aqui. O trabalho clássico, pessoal, eu envolvo o quê? No geral, né, entre 6 a 12 repetições. Trabalho clássico, né? O mais conhecido, entre 8 a 12 repetições. Mais convencional, né? Só que o meu limite, tanto para a força máxima, quanto para a força explosiva, quanto para a potência, é 8 repetições. Em algumas situações o volume é mais baixo. Por quê? Porque eu não quero provocar dano tecidual. Eu não quero tempo sob tensão. Porque eu estou pensando em alto rendimento. Eu tenho que trabalhar o meu atleta para que no dia seguinte ele esteja apto a continuar desenvolvendo força. Seja ela qual for a sua manifestação. Vocês entendem a dinâmica? A correlação? O trabalho convencional ele não me permite isso, porque ele provoca dor tardia. Ele provoca dano tecidual. Certo? Uma coisa importante aqui, bacana, que eu até trouxe, agora me lembrei aqui, eu trouxe uma das aulas anteriores, não me recordo qual foi, onde eu falei do treinamento do futuro, né, que são as correntes europeias, né, essa unificação da corrente russa com a corrente holandesa e os competitivos. O que é o competitivo da nossa modalidade do nosso esporte? Simulação de pista, né? Já gravei vídeo, já apresentei isso em aula, e nós vamos ter, né, uma aula específica sobre toda essa estruturação. Mas aonde eu quero chegar? Bondarchuk, né, que é um dos pais da ciência, né, que é o que eu estou tratando aqui exatamente, na década de 50, pessoal, na década de 50, medalhistas de arremessadores de peso, arremessadores olímpicos de peso, tá? Eles necessitavam de 16 metros por segundo de velocidade, né, de força explosiva para lançar o martelo. E aí foi feito um estudo, foi pensado, né, de qual exercício que era mais próximo do arremesso de peso. Supino.
Entraram nas academias ou nos ginásios, nos centros de treinamento deles, né? E começaram a treinar, né? Com barras, né? Década de 50. Só que foi identificado que por mais que o atleta fosse de alto nível, com alta capacidade de explosão, ele conseguia atingir apenas 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Sendo que a modalidade exigia 16 metros por segundo, naquela década. E aí foi feito, né, uma análise, né, um estudo, que se realmente isso era compatível e se isso iria transmitir força. E lógico que não, né, pessoal? É a mesma correlação do trabalho clássico, convencional, com os sistemas dinâmicos. Não adianta eu treinar lento, por mais que eu seja explosivo. Hoje, né, nós temos ferramentas como o acelerômetro, que eu tenho um dos meus centros de treinamento, e eu, particularmente, utilizo, né, para mim verificar as curvas de força, né, e saber o que realmente está acontecendo, qual é o recrutamento, o subtipo de fibra que está sendo exigido, e eu desconheço alguém que conseguiu atingir 2 metros por segundo no supino, num trabalho de potência, por exemplo, num trabalho de força de explosão. E aí isso não transfere força para o nosso esporte, pessoal. Infelizmente, não. Mas eu posso utilizar dessas estratégias, desses exercícios básicos, para mim aumentar a minha ativação, seja ela local, seja ela global. Certo? E aí, né, só fazendo um entendimento rápido aqui, né, falamos em força máxima, né? O que é força máxima? É o quanto de peso você consegue mover. Carga, né? Carga absoluta. Já força explosiva, pessoal, é o quão rápido você consegue gerar força. E potência é a combinação da força versus a velocidade de movimento, que seria uma eficiência de movimento. Certo? Aí agora nós vamos entrar no que realmente importa, né? Nos interessa aqui. Aí vamos falar da primeira isometria, do PIMA, ou overcoming, né? A força de partilha explosiva. Isso é aqui que nós temos que nos focar. Atletas de IPSC, é aqui que tem que focar. PIMA, ou overcoming, é a contração máxima contra uma resistência fixa. Embora pareça simples, seus efeitos são extremamente poderosos. A neurofisiologia do PIMA, ao tentar mover algo inamovível, o sistema nervoso ele ativa o máximo possível de unidades motoras. O músculo ele é repleto de unidades motoras, enviando sinais de alta frequência aos músculos. Isso gera um aumento na excitabilidade cortical e deixa o sistema em estado de alerta máximo. Fuga ou luta, pessoal. É eu buscar estratégias, né, para mim aumentar o meu sinergismo. A adaptação muscular, né, que o PIMA nos provoca aí. Recrutamento de fibras do tipo 2, com resposta imediata de músculo e tendão. Fibras do tipo 2, por que não foi caracterizado fibras do tipo A ou do tipo B, né, ou outros subtipos de fibras? Porque vai depender muito da tarefa seguinte, da conversão, do consorciamento, da conexão a ser feito. Se eu utilizar um PIMA, né, um overcome, 3 a 5 segundos, né? Estou batendo no supino de novo. Por que eu estou batendo no supino, pessoal? Porque eu não preciso ficar em pé, fica mais fácil de vocês entenderem. E é um movimento básico, né? Então, eu estou batendo no supino aqui, né? Isométrico, inamovível, né? Por 3 a 5 segundos. E aí eu vou fazer um supino mesmo, dinâmico, né? Com 4 a 6 repetições. Eu estou priorizando o recrutamento de fibras do tipo 2B, fibras de força. Mas não é isso que eu quero no IPC. Eu quero ativar, eu quero preparar o meu sistema e aí buscar estratégias para desenvolver força explosiva, potência, velocidade de movimento ou velocidade de resposta. Ok? Por que resposta imediata em músculo e tendão? Conforme eu falei, treinamento clássico de força, ele trabalha o músculo, a seção transversa do músculo. Tem uma melhora na força tênsil do tendão? Tem. Mas a complacência tendínea, o ciclo de alongamento e encurtamento, conforme eu tratei já em mais de uma aula, não acontece.
Ou seja, eu utilizar desta ferramenta, da força reativa, né, a batida contra o solo, para mim ser mais efetivo e buscar a qualidade de força, né, reativa, onde eu almejo 200 a 250 milissegundos, com o treinamento clássico eu não consigo. Agora, com a estruturação dessas correntes, sim. PAP, é o que eu já falei algumas vezes, né? Que após um esforço máximo isométrico, tá, o corpo entra em um estado de potencialização, onde os próximos movimentos se tornam mais fortes ou rápidos. E rápidos, mas seria ou rápidos. É uma estruturação outra. São duas linhas, né? É uma encruzilhada. Aplicação prática no IPSC. Explosão ao sair de postos ou start line, aceleração máxima em deslocamentos curtos, isso é potência, porque eu já estou em movimentação, preparação do sistema corporal, cujo binômio enquadramento e acionamento de gatilho logo após o movimento. Em resumo, o PIMA dá ao atleta a capacidade de sair da inércia com a máxima potência, a máxima força explosiva. O que em pista significa velocidade imediata sem perder o controle do corpo. PIMA, pessoal, é um divisor de águas. Tá? No ano passado, né, ocorreu em Manchester, na Inglaterra, o Congresso Internacional do Alto Rendimento. E lá foi feito uma revisão internacional, né, uma revisão bibliográfica das isometrias, tanto do PIMA quanto do RIMA, é o que eu vou tratar na sequência. Então, isso é algo que foi descoberto, é utilizado há décadas, só que realmente agora, recentemente, foi comprovada a eficiência, tá, do PIMA como ativação e do RIMA como regeneração. Aí, pessoal, eu vou trazer o quê? Estratégias, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é uma coisa e o que é outra, né? Então, vou tomar uma aguinha aqui, pessoal. Então, esse primeiro vídeo aqui, esse vídeo da esquerda, eu estou buscando o quê? Uma ativação, uma isometria para me ativar o quê? O meu glúteo médio. Eu estou em alinhamento mecânico. Executando a tarefa de contração isométrica. Ou seja, como ele é local, eu estou fazendo uma pré-ativação, um PPA. Tá? Meu sistema nervoso central está mandando mais informação, maior recrutamento para esta região para me recrutar. Detalhes. O meu pé está levemente aberto, onde eu estou em favorecimento de linhas mecânicas, ou seja, eu tenho uma harmonia de recrutamento. Se o meu pé estivesse apontado para frente, eu estaria provocando uma rotação interna, não teria eficiência de recrutamento em glúteo médio, e também no controle de toda a musculatura da coxa, por exemplo, como adutores, cadeia posterior, os abdutores, né, e a cadeia anterior. Além de toda a musculatura de fibulares, tibiais, né, certo? Outro ponto importante, joelho em desbloqueio. Eu estou aqui com uma linha de entre 30 a 45 graus de flexão, porque eu estou querendo botar o meu posterior de coxa em insuficiência mecânica. Você se lembra quando eu falei sobre curva de comprimento e tensão? Isso, origem e inserção, duas pontas do músculo. Isso é um comprimento ótimo. Isto é muito ruim e isto encurtado também é péssimo. Então, eu botando, né, flexionando o meu joelho nesta linha de 30 a 45 graus, eu estou aproximando as duas pontas do meu posterior de coxa, porque ele é dominante nesse movimento, ele é mais forte do que o glúteo médio. Então, se eu botar ele em insuficiência mecânica, né, isso é biomecânica, eu estou intensificando a resposta de recrutamento no glúteo médio. Tá, e aí? Qual é a função do glúteo médio? O glúteo médio, pessoal, é o responsável pelo hip lock, pelo travamento do quadril, tanto no sentido transversal quanto no sentido sagital. Eu dei exemplos de atletas, né, homens ou mulheres, de a gente visualizar a dinâmica deles em pista, né,
o atleta provocando o que? Um giro pélvico ou um drop de quadril, né? Isso é o que? É um descontrole. É uma falta de eficiência motora, eficiência local. Isso gera o quê? Perturbação, ruído. Por quê? O meu pé está em contato com o solo, eu estou em movimento, então a minha força ela está subindo. E quando chegar nesse conjunto, se eu não tiver rigidez, controle, equilíbrio do quadril, eu vou dissipar energia para a parte de cima. Ou seja, eu não vou ter controle de core, né? Eu vou reduzir a minha eficiência, a minha agressividade, né? O meu recrutamento de membros superiores de cintura escapular. Então, vejam bem a importância. Além disso, pessoal, quando a gente fala em glúteo médio, eu tenho o quê? Uma relação muito grande de sustentação da estabilidade do corpo e a estabilidade de joelho. Vocês já perceberam atletas, inclusive atletas com muito volume muscular, correndo, aonde o joelho cai para dentro? Volume grande de glúteo, né? Mas o joelho cai para dentro. Isso por quê? O volume não quer me dizer nada. Se eu não trabalhar de forma correta, se eu não treinar essa estrutura, esse conjunto de forma correta. Porque eu estou o quê? Com uma musculatura insuficiente, uma musculatura que não tem controle. Porque a função do glúteo, qual é? Do glúteo médio, é estabilizar o joelho. Por quê? Triângulo do pé, né? O hálux, o dedão. O que é o triângulo? Vamos reforçar. Hálux, quinto metatarso e o calcâneo, né? Ação, fáscia plantar, né? O hálux tem uma conexão direta com o glúteo médio. Então, existe um controle de alinhamento do joelho. Agora, se eu estiver essa musculatura em insuficiência no meu deslocamento, meu joelho estará caindo para dentro. Automaticamente eu estou reduzindo velocidade, eu estou perdendo o controle do meu corpo e eu estou sujeito à lesão. Além de eu estar utilizando muito mais energia, né, do que eu poderia utilizar, né, se eu estivesse realmente um alinhamento do meu corpo. Certo? Então isso é muito importante. Porque eu falei muito já, né, de glúteo máximo, né? Sim, o glúteo máximo é o torque, é o que me alavanca para frente. É o final da tríplice extensão. É o músculo mais importante para mim me desenvolver à frente, para mim ganhar em aceleração e em velocidade. Porém, o glúteo médio é o que mantém o quê? O drop do meu quadril. Outro ponto, eu já ia me esquecer, outro ponto muito importante do glúteo médio, ele é responsável pelas frenagens, pelas chegadas de posto. Você se lembra o que eu falei em aula aí, sobre, eu falei em 2 momentos, ou 3 momentos, sobre sistemas de 4 barras, né? Sobre o controle do corpo. É exatamente essa questão que eu estou falando, glúteo médio. Eu vou falar um pouquinho, vai ter um outro exemplo que eu vou estar em pista, e aí vai ficar um pouquinho mais fácil de interpretar, certo? Então, aqui um outro vídeo, né, de um overcome, ou seja, de uma isometria em pima. Outro lado. Pessoal, o que eu tenho que respeitar aqui, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um recrutamento de todo o meu corpo. Eu estou ativando todo mundo. Isso aqui é um PPA, porque ele é local, e isso aqui é um PAP. Então, eu estou fazendo o meu sistema nervoso central mandar acordar todo mundo, porque eu estou fazendo uma isometria máxima contra uma base inamovível, num vetor de força favorável ao nosso esporte. Ou seja, estou empurrando a barra para cima e para frente, com um desbloqueio de 30 a 45 graus, para mim enfatizar todo esse conjunto, e com uma flexão de 10 a 15 graus, para mim enfatizar o quê? O martelo, a rigidez, o controle do meu pé. Com muito acionamento de core, né, que é a defesa do meu bloco lombosacro, e eu estou integrando, né, com a cintura escapular ancorada, estou integrando todo o corpo. Certo? Isso é uma estratégia para mim acelerar a minha velocidade de reação e o meu controle do corpo e a minha capacidade de força explosiva. Dando a sequência.
Aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a cintura escapular, basicamente, né? Onde eu vou fazer o que? Um desenvolvimento. Numa posição de 70 a 80 graus, que é o comprimento ótimo para mim efetivar essa região. Desenvolvimento é um movimento multiarticular, é um movimento básico, né? Apesar dele ser estático, eu estou enfatizando toda esta cadeia, certo? Isso também é um PIMA, né? É um overcome, onde eu vou sustentar por 3 a 5 segundos de força máxima, inamovível, onde eu vou descansar entre 5 a 10 segundos, e vou fazer um rest pause, vou repetir isso aqui por 2, 3 ou até 4 vezes, certo? Para mim fazer qual que é o objetivo do PIMA, ou do overcome? Ativação, pessoal. Seja ela local, seja ela geral, certo? E aqui, né, não deixa de ser... só um detalhe, né? Vejam bem, pessoal, a questão do alinhamento mecânico. Por que eu estou falando isso? Porque isso é segurança. Quem for utilizar essa estratégia tem que estar em posição correta, posição segura. Então, os pés levemente abduzidos, o joelho na linha do peito do pé, triângulo do pé, porque existe aquela conexão direta, né? O aumento de força começa aqui, eu aumento a minha produção de força se eu estiver realmente ancorado com o chão, controle de todo o corpo, core bem ativo, né? E sempre no momento de força, no momento de PIMA, de overcoming, expiração forçada. Soltar o ar com força, por quê? Porque aí eu aciono a musculatura profunda do meu abdômen, do meu core. Então, eu estou protegendo a minha coluna lombar, certo? Aqui também um movimento de PIMA, porém com um movimento já dinâmico de transição, né? Como se fosse um alvo a alvo. Vejam bem, pessoal, olha o alinhamento mecânico, olha a base, olha a estabilidade, né? Eu estou lutando para que o meu corpo não ceda, eu estou com 3 tensores aqui, isso é um pit pulley, não é fácil, realmente uma resistência bem alta, e eu estou trabalhando o que é força de explosão, e a sustentação que seria a overcome, a isometria, sustentando por 3 segundos. Então, eu estou provocando o quê? Um controle de modo geral no meu corpo, tá? Em especial, né, no meu core central, certo? Deixa eu mostrar uma outra coisa agora aqui que eu acho interessante também, que eu acho que vai ajudar um pouquinho. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Deixa eu buscar alguns vídeos aqui. Aqui uma outra estratégia, pessoal. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar ele. Consegui. Isso aqui, ó, dei alguns exemplos de cintura escapular, né? Não necessariamente é só cintura escapular, né, pessoal? Só que nós temos uma gama de movimentos, então eu não tenho muito como trazer tanta informação. Mas vamos falar da cintura escapular. Qual que seria uma estratégia inicial para mim aumentar o quê? O controle, né, essa mecanotransdução local. Uma elevação lateral, uma simples elevação lateral com isometria, dentro do plano escapular, né? Ou seja, 70 a 80 graus de flexão e subida, sempre ancorado, plano escapular. Se eu visualizar para o lado, eu estou enxergando meu cotovelo. Meu cotovelo não está para trás, eu não estou intensificando o meu trapézio superior. Aí eu estou trabalhando dentro da curva de comprimento e tensão para o meu deltoide. O que isso favorece? Eu estou fazendo um PPA, uma pré-ativação local. Estou treinando para ser o que é mais efetivo, né? Um saque, por exemplo. Certo? Isso, na realidade, é trabalhar o que? O centramento do deltoide. É local, mas é uma estratégia de PIMA, é uma estratégia de overcome. Deixa eu abrir esse aplicativo aqui, pessoal, tá? Que eu acho que é importante também aqui para mostrar para vocês. Ele é um pouquinho demorado, porque ele é bem carregado aí, mas eu acho interessante. Isso é um aplicativo para estudo, tá? Estudo anatômico.
É. Então, vamos lá. Só para vocês compreenderem um pouquinho melhor aonde eu quero chegar aqui. Aqui. Glúteo médio anterior, glúteo médio posterior. Esse é o cara responsável por manter o quê? O hip lock. Para não deixar que o meu quadril ceda lateralmente, ou para não deixar que ele não tenha um controle nessa questão, né, do plano sagital. Certo? E o deltoide que eu estava falando, ele é aqui, né? Ele é local. Vou botar um volume nele lá. Está aqui, está aqui o cara. Está aqui o cara. Então, eu estou fazendo o quê? Essa elevação, eu estava fazendo o quê? Um centramento. Eu estava aumentando o estímulo para essa musculatura. Onde ela é responsável por fazer a abdução de ombros, né? A elevação. Certo? Vou voltar para a nossa aula lá. Ok, ok. Deixa eu só dar um F5 aqui para tentar botar ela em tela maior, né? Certo. E aqui, conforme eu falei, né, da utilização, pessoal, da força explosiva, da força reativa, né, do ciclo alongamento e encurtamento, da utilização da capacidade, né, da qualidade física reativa e não de força inicial. Vamos lá, então. Isso aqui foi a nossa aula, né, de aprimoramentos biomecânicos. Então, aqui eu estou falando um pouquinho, né, sobre a questão da saída, sobre como reagir com o solo, sobre como chegar no posto, né. Então, aqui estou explicando sobre alinhamento mecânico, né, conforme eu falei na aula, né. Primeiro, posicionamento correto dos pés, né, o alinhamento mecânico, o joelho, né, a patela em cima do peito do pé, o triângulo dos pés, né, a leve abdução dos joelhos, o desbloqueio entre 30 a 45 graus para mim ter eficiência motora e para mim conseguir utilizar realmente das molas do meu corpo, fazendo o que é a tríplice extensão de saída, né? Ó, usei, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou incorporar o que? A força reativa, ó. Bati, aonde é que eu bati? No mesmo local. Isso é utilizado? Sim, é utilizado, mas a grande maioria, pessoal, a grande maioria acaba utilizando essa batida mais lateralizada, mais para fora do eixo, né? Não na linha do quadril. Automaticamente, se vocês forem visualizar, o joelho está praticamente estendido. Então, eu não tenho uma função de mola, eu tenho um retardo, um atraso, porque eu estou trabalhando em dois tempos. Eu estou indo para lá para poder me alavancar para cá. No momento que eu bato embaixo da linha do meu quadril, no favorecimento mecânico, como o meu corpo já está nesse vetor de força, eu estou reagindo e me alavancando. Ou seja, eu utilizei a força reativa, né? Para mim ter força reativa, pessoal, só reforçando, eu tenho que ter controle, rigidez, né, do tornozelo. Eu preciso ter complacência tendínea, conforme eu mostrei exercícios e eu falei isso em aula, né? É a conexão do músculo com o tendão, é a rigidez. Eu não posso ceder o pé. Aí, automaticamente, o meu sistema nervoso central ele aumenta a capacidade de força. Ao invés de eu utilizar a força inicial, onde a grande massa dos nossos atletas utilizam, inclusive atletas de renome, não estou falando somente no Brasil, seria a força inicial, onde eu almejo, né, uma produção de força de 40 a 50 milissegundos, eu posso utilizar os 200 a 250. O que isso, transferido para décimos de segundos, traria de benefício? 0,20 a 0,25 décimo de segundo. Então vejam a importância, né? É o grãozinho, né? É o somatório, né? Então vamos lá. Utilizei aqui a força reativa, utilizei as molas, né? Estou utilizando a mola do lado direito, né? Eu estou já em flexão do lado esquerdo, com rigidez do pé, o meu pé está em martelo, botei amplitude de passada, estou me alavancando, ó, para cima e para frente, ó. Agora o exemplo mesmo em velocidade, reagir, aqui, reagir,
rebati o solo, vejam bem, me alavanquei, olha a fase de voo, ó. Literalmente eu estou com 2 pés fora do solo. Como o meu corpo, o meu centro de massa está para frente, eu estou ganhando aceleração. Veja como meu tronco está. Ele está encolhido, fletido? Não, ele está em comprimento ótimo. Como eu falei, peito tem que estar para frente, quadril tem que estar para trás, tem que respeitar o comprimento ótimo para mim ter controle, estabilidade, ativação de core. Rebati, e aqui eu já começo, como o stand ele é curto, estou ganhando velocidade, mas aqui já começa a desacelerar. E aí, quem é que entrou aqui, ó? Quem é que está entrando aqui, ó? Glúteo médio, sistema de 4 barras, proteção. Eu estou favorecendo a minha frenagem. E aí eu cheguei no posto rebatendo o membro de dentro. Parei o corpo. Se eu não tiver controle do meu corpo, ou se eu tiver muita massa ou sobrepeso, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá e meu corpo ele vai continuar em movimento lateral. Ele vai ir para fora, por mais que eu respeite linha de falta. Automaticamente eu vou ter que retomar o meu corpo e acertar novamente o aparelho de pontaria. E isso, pessoal, eu por ser da área, né, da biomecânica e da fisiologia, eu vejo isso com grande frequência, grande frequência. E aí que eu falo, reforço, né, que o nosso esporte, infelizmente, ele ainda é empírico, né? Porque as informações estão aí, né? É só querer, né, adotar, querer treinar de forma correta, né, adaptar o seu corpo às necessidades do nosso esporte, né? E aí sim ter maior efetividade, né? E é o que eu falo. Não sou instrutor, não tenho interesse, porque eu não quero divergir de ninguém, eu não quero conflito com ninguém, porque eu acho assim, cada macaco no seu galho. Agora, quando a gente for falar sobre biomecânica e fisiologia do exercício, aí eu vou ter que, né, explanar, né, todas essas informações e, infelizmente, bater, né, que o nosso esporte ele é empírico, certo? Aqui agora na prática mesmo, né, com movimento, já vou botar com movimento com velocidade mesmo. Não consigo induzir mais velocidade porque o stand é curto, ok? Então vamos lá, sequência. E aí entramos no RIMA, né? Ou seja, na isometria de Yielding, né? O controle sobre fadiga. Controle sobre fadiga. O que é o RIMA? É a sustentação da contração muscular contra uma carga por tempo prolongado. Enquanto o PIMA, ou overcoming, né, cria uma força explosiva, o RIMA gera resistência neuromuscular. Controle fino, mecanotransdução. Gravem isso, mecanotransdução. A neurofisiologia do RIMA, pessoal, ao manter a contração, os fusos musculares, que são informantes do nosso sistema, que estão a nível muscular, a nível tecidual, junto com os órgãos tendinosos de Golgi, que estão a nível de tendão, eles modulam a tensão constantemente. Eles informam o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central identificar, interpretar e mandar reagir. Enviando sinais ao cérebro, né, ao sistema nervoso central, para evitar o quê? Colapso ou lesão. Por quê? Se eu não tiver controle, né, controle local, controle de segmento, eu vou ter que ter o quê? Um maior sinergismo, um maior recrutamento, uma maior utilização de energia, né, e eu estou sujeito à lesão. Então, a utilização do RIMA, conforme foi falado nessa revisão de novembro do ano passado, né, na Inglaterra, é uma excelente forma de provocar essas adaptações, né? E quais são as adaptações? Aumentar a resistência local, reforçar fibras estabilizadoras, melhorar a tolerância ao acúmulo de metabólicos. Eu não falei que o trabalho clássico de força gera acúmulo de metabólico, gera dano tecidual pelo tempo sob tensão, o TUT, né? Tempo sob tensão mais elevado, pelo volume lá das 8, 12 repetições, numa cadência mais lenta, aonde vai refletir o quê? Na estruturação do treinamento, né? Dificilmente eu vou conseguir produzir força explosiva, potência ou velocidade com um atleta com desconforto local, com desconforto muscular.
E também estaria sujeito ao que? A lesão, ou a um excesso de treinamento, uma fadiga, uma lesão, né? Seja ela local, seja ela tendina ligamentar, ou inclusive também orgânica, né? E aí esse método, pessoal, de treinamento comprovado na reestruturação de músculo e tendão. Por quê? Conforme eu falei em mecanotransdução, pessoal, né? Todo o esporte, toda modalidade que atua com mais de 20 segundos de força explosiva exige muito dano, tá, de colágeno no tendão, de regeneração do tendão. E aí o que eu falei? Dentro do alto rendimento, eu tenho que buscar tarefas dinâmicas, né, estratégias, para que eu não quebre a periodização do atleta. Falando no alto rendimento. Para que eu consiga provocar um estímulo hoje e amanhã um novo estímulo. Porém, acontece das dores não tardias, dores locais, né, por sobrecarga mecânica, como de tendão. Então, por exemplo, nós temos dinâmicas onde eu utilizo o quê? Um reforço, né, uma melhora mecanotransdução, uma melhora proliferação de células de colágeno local, então, seja uma melhor regeneração, né? Automaticamente eu vou ter uma melhor tolerância local, né, dessas fibras estabilizadoras, resistência local. Isso nada mais é, pessoal, que eu estou acelerando o quê? O meu feedback também sensorial. Conforme eu falei lá, né, logo no início da nossa aula, do Mundial da coleta de dados, né, do laboratório lá que foi feito, existiu, né, uma coleta de feedbacks sensoriais. O RIM é uma bela estratégia, tá? Eu vou apresentar algumas dinâmicas para vocês entenderem. E aí ela é um pouco diferente do overcoming, né, do PIMA. O PIMA a gente busca movimentos dinâmicos, onde eu utilizo o quê? 3 a 5 segundos de isometria máxima, sendo que o PIMA eu já caracterizo diferente. Eu caracterizo entre 8 até 20, 25 segundos. Eu, particularmente, gosto de utilizar entre 8 a 12. Né? Inclusive, eu utilizo. A aplicação prática no IPSC. Então, o que eu tenho de benefícios utilizando essa estratégia do RIMA, né? Sustentar miras em posição ajoelhada, né? Ou agachada, manter firmeza nos disparos longos sem perder a estabilidade, executar tiros deitados ou em posições de desconforto sem perder o controle da arma. Em resumo, o RIMA garante que o atleta tenha consistência e estabilidade mesmo em estágios longos ou em condições de fadiga extrema. IPSC, pessoal. Vejam bem a importância da corrente russa, aliada ao IPSC. Aqui, eu vou apresentar, nesses dois vídeos aqui, uma atividade, né, uma isometria em rima, né, em Elb para tornozelo, em especial para o tendão de Aquiles, e a outra para o joelho, para o tendão patelar. Então, vejam bem, pessoal, eu estou sustentando por 12 segundos, em alinhamento mecânico, com uma flexão de 10 a 15 graus, onde eu vou estar em comprimento ótimo para mim otimizar essa região, para mim provocar esse controle, essa coordenação, né, essa resistência fina, e em especial, né, o estímulo de colágeno no tendão. O membro de trás, 30 a 45 graus, no vetor favorável. Qual que é o vetor favorável? O vetor de ataque. Nós corremos nesse sentido, não é? Aqui eu estou usando cargas assimétricas justamente para provocar o que? Desequilíbrio. Para mim ter que buscar um controle mais efetivo do meu corpo, gerar uma maior estabilidade. Estou botando um salzinho a mais no treinamento. Né? Aqui já é a estratégia para o tendão patelar, do joelho. Também 12 segundos, eu utilizei aqui o espaldar só para ficar mais prático, né, o entendimento, então eu estou com as mãos suspensas, num desbloqueio aqui de 45 graus, em alinhamento mecânico, veja que o meu pé não está paralelo, né, veja a marcação no solo, ele está abduzido, o meu joelho está em cima do peito do pé, em momento algum, em hipótese alguma, ele pode cair para dentro, se ele cair para dentro, eu boto o meu glúteo médio em insuficiência mecânica, ou seja, eu estou forçando o meu joelho, estou tracionando ele para dentro,
tá? Então, ao invés de eu ter um benefício, né, regenerativo para o que eu quero, eu estou provocando um malefício, então isso é muito importante. E eu estou sustentando, né? Estou sustentando. Aí, pessoal, Vai lá. um degrau a mais, né? Então, o hack aqui é articular, né? O hack angular aí. Ari. Eita, 45 graus. A mesma coisa, alinhamento mecânico, pelve em neutro, respeitando o arco fisiológico da lombar, contração de core, né? Aqui uma flexão um pouquinho menor, poderia descer um pouquinho mais para intensificar mais ainda, ou poderia até utilizar o pé um pouquinho mais para baixo, mas não está errado, isso é um rima. Aqui já um patamar mais alto, né, num hack linear. Vai lá. Dando comprimento ótimo ali de 30 a 45 graus, sustentando, mantendo o controle da minha pelve. Não estou deixando meu quadril para um lado, para o outro, estou mantendo o alinhamento mecânico, sustentando, para ter o benefício de fortalecimento do tendão patelar. Ok? Vai lá, Ari. E aí, pessoal, nós vamos entrar agora numa outra estratégia também, que foi descoberta, né, já há muitos e muitos anos, e é muito utilizado, que é a descontração diferenciada. E eu vejo que isso nada mais é do que a economia de energia do IPSC. Tá? É uma metodologia. Então, a descontração diferenciada, pessoal, é a capacidade de contrair apenas os músculos necessários e manter o restante do corpo relaxado. É o uso inteligente da força. Fundamento científico da descontração diferenciada é a resposta do sistema nervoso central que, em nível articular, regula de forma precisa a relação entre músculo agonista e antagonista. O que é isso? Um exemplo básico, né? Vou fazer uma flexão de cotovelo, né? Bíceps. Esse é o agonista, é o motor primário, porém o meu tríceps ele é o antagonista, ele é o freio. Se eu não tiver uma desassociação durante a execução, eu estou me tornando travado, lento, pesado, sem fluidez. Já vou fazer uma ligação com o IPC para vocês terem um melhor entendimento. Esse mecanismo garante o quê? Prioridade na ativação do agonista, né, do motor primário, com um aumento de velocidade de relaxamento ao antagonista e a otimização da coordenação motora. Fluidez. Controle do corpo. O trabalho clássico de força não provoca esse benefício. Ele tem uma resposta intra e intermuscular, mas não provoca esse benefício. Benefícios gerais: economia de energia, fluidez nos gestos, maior velocidade de reação, drive neuromuscular, né? Menor risco de lesão, sendo essencial em movimentos coordenados e de alta velocidade, como o IPC. Então, veja a importância dessa metodologia. A aplicação prática no IPSC, uma empunhadura firme na mão e antebraço, mesmo com a ancoragem da cintura escapular, evitando que tremores, deslocamentos fortes sem travar o quadril ou o tronco, garantindo agilidade. Por que sem travar o quadril? Se eu falei agora há pouco sobre o hip lock, o travamento do quadril, né? Travar o quadril eu estou relacionando ao quê? Ao volume muscular, ao trabalho local, ao trabalho individual muscular, e não ao trabalho global. Não sei se eu me faço compreensível, se dá para compreender essa ideia, né? O clássico, ele trabalha local. Ele pode ser um movimento multiarticular, mas ele trabalha o sinergismo local, uma região. Trabalho diferenciado, o trabalho dessas correntes europeias, sistemas dinâmicos, trabalha a integração de todo o corpo. Então, eu não dissipo energia. Eu estou produzindo energia, eu estou provocando fluidez, eu estou provocando aceleração. Tudo que nós precisamos, né, é coordenação nos nossos movimentos e velocidade, né, no nosso esporte. Ok? Controle de gatilho seletivo aplicando força apenas no dedo e não em todo o braço. Isso a gente
nada mais é do que descontração diferenciada. Eu sou canhoto, né? A gente já aprende isso no próprio fundamento do nosso esporte, né? Na empunhadura, no disparo, né? No reset do gatilho, no controle do gatilho, né? No saque, né? Ou seja, a minha mão dominante, né? Então, em média, né? 30% a 70%, né? Em média. Então, se eu contrair com força este antebraço, esse braço, eu não tenho cadência, eu não tenho ritmo de disparo. Agora, eu relaxei, mantive o controle, né? Menor, isso é descontração diferenciada. Essa habilidade diferencia atletas medianos dos atletas de elite, pois um corpo rígido desperdiça energia e perde precisão, enquanto um corpo treinado na descontração diferenciada flui entre os movimentos, dispara com firmeza e mantém o foco até o final das pistas. Claro, né, pessoal, aqui eu falei no IPSC, mas isso é de modo geral, né? Essa estratégia da descontração diferenciada é usada no meio do alto rendimento há muitos e muitos anos, certo? Principalmente em esportes olímpicos, né? Vamos dar sequência aqui. Aqui, uma estratégia, um exercício, né? Novamente na cintura escapular, mas buscando essa descontração diferenciada. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Primeiro, eu estou em alinhamento mecânico. Estou na posição correta, favorável, né, ao controle do meu corpo. Segundo, eu estou sempre ancorando a cintura escapular para mim ter um maior sinergismo, certo? Outro ponto importante, eu estou no plano escapular. Plano escapular. Esse aqui é o meu plano escapular. Estou enxergando meu cotovelo. Isso é ruim e isso também é ruim. Certo? Isso provoca desarranjos biomecânicos. Aqui eu estou em favorecimento da minha alavanca do ombro. Outro detalhe, a flexão, né? A altura, a amplitude, 70 a 80 graus. Mas o que é descontração diferenciada? É essa aceleração na fase concêntrica com a soltura da carga e a resposta de reação no curso. Isso é estimular treinamento no drive neuromuscular. Isso é descontração diferenciada. Aqui eu estou dando um único exemplo, né, da cintura escapular. Todo e qualquer segmento nós temos estratégias para buscar isso, para almejar isso. Por exemplo, membros inferiores, as diversas utilizações de pliometria são estratégias também de descontração diferenciada. E aí, infinito, né? Aí, pessoal, nós vamos cair um pouquinho, né, nas pré-ativações, né, tanto PPA quanto PAP, para vocês entenderem um pouquinho como é que eu vou ajustar tudo isso, né? O início inteligente do treinamento. Já estou falando iniciar o treinamento, utilizando dessa tarefa. Então, a potencialização pós-ativação, né, PPA, é um efeito fisiológico agudo, que aumenta a resposta contrátil do músculo logo após o estímulo intenso. No geral, pessoal, o PPA, ele é local ou no mesmo segmento. Tá? Por exemplo, eu trouxe alguns exemplos ali de supino, né? Seja ele dinâmico, neural, 4 a 6 repetições, ou seja ele em overcome, né? Estático, né? Mas também apresentei lá no início da aula aquela dinâmica que eu estava na gaiola, com a barra, em posição de elevação pélvica, onde eu rebatia o solo e automaticamente travava a barra. Aquilo não é um PPA, aquilo é um PAP, porque eu estou provocando a integração de todo o meu corpo, e não no segmento somente da cintura escapular, ou somente do peitoral, por exemplo, ou somente do braço, certo? Então, esse fenômeno ocorre em segundos a poucos minutos, e se dá por mecanismos periféricos, como a fosforilação da miosina, tornando as fibras musculares mais sensíveis ao cálcio. Essa correlação tem que existir para mim ter eficiência de contração. É um efeito local,
molecular e de curta duração, direto na fibra muscular, direto no local. Já a melhora da performance pós-ativação, ou seja, a PAP, é um conceito mais amplo, que envolve tanto PPA quanto adaptações neurais e sistêmicas. Após um estímulo intenso, há um maior recrutamento motor, aumentando a temperatura muscular, o fluxo de sangue e as alterações hormonais. Pessoal, para mim ter exigência de força explosiva, de potência, de taxa de desenvolvimento de força, né, ou seja, a velocidade de resposta e reação, eu tenho que ter recrutamento, eu tenho que ter acionamento de fibras do tipo 2A, né, fibras de força e velocidade, eu tenho que ter aumento de temperatura, aumento de termogênese, eu tenho que ter maior fluxo sanguíneo na região, para mim ter maior atividade, maior recrutamento, e, lógico, a liberação hormonal, né? O resultado, em melhor desempenho esportivo, por 10 a 15 minutos, a utilização da PAP. O PAP é um fenômeno global, funcional e perceptível na performance. No IPSC, a PAP torna o músculo mais responsível. No IPSC, a PPA, a pré-ativação, torna o músculo mais responsível, enquanto a PAP, que é o geral, né, permite ao atleta sacar mais rápido, se mover entre alvos com mais potência e precisão, graças à ativação eficiente de todo o sistema nervoso e muscular. Então, recapitulando, né, o PPA é uma ativação, né, é um aumento do estímulo, né, de fluxo sanguíneo, do recrutamento, da liberação hormonal local, seja no músculo, seja em um segmento. É um tempo mais curto, mas é uma estratégia. Por exemplo, eu quero melhorar o fundamento do meu saque. Eu fazer uma isometria em overcoming, ou fazer uma força explosiva de 4 a 6 repetições, e aí simular o gestual do saque. Tá? Isso é uma coisa para se testar, e eu falo que funciona. Enquanto o PAP é buscar dinâmicas e estratégias que o meu sistema nervoso central mande acordar todo mundo. Aumente o recrutamento, aumente o sinergismo de forma global e não local. Hoje, né, eu já consigo ver alguns atletas usando algumas pequenas dinâmicas de PPA. Né? O PAP ainda não. Isso tudo é usado já no alto rendimento há muito tempo. Vamos torcer agora com essa virada de página, quem sabe, né, exista uma curiosidade, uma carência, uma necessidade dos atletas, né, em realmente buscar estratégias, informações para se alavancarem ainda mais. E foi o que eu falei já em aula, né? O que eu vejo? O pessoal que adotar, o pessoal que buscar essa informação, né, essa nova informação, isso realmente é novo no Brasil, apesar da gente estar atrasado lá fora, sem sombra de dúvida vai ter um pelotão, o primeiro pelotão, e depois vai cair, né, a média. Tá? Não tenho dúvida disso. Espero, com o passar do tempo aí, poder, né, olhar nossos atletas aí com essa utilização. Em especial, né, as equipes, né, ou as delegações, né. Aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre exercícios preparatórios de PPA e de PAP, né. Então, os exercícios de PPA geram um efeito imediato e local, aumentando a resposta contrátil das fibras musculares por alguns segundos. São exemplos as isometrias máximas, contra uma resistência inamovível, né, um overcoming, como puxar ou empurrar uma parede. Isometrias do tipo Yielding, que é a sustentação, né, resistindo até a fadiga, e contrações balísticas curtas com elástico do medicine ball leve. Já dei o exemplo aqui, ó, como empurrar uma parede. Se eu estiver numa posição de ataque, né, empurrando uma parede, eu estou fazendo uma estimulação, né, geral do meu corpo. Eu estou me pré-ativando. Agora, se eu estiver, por exemplo, em pé, né, em linha mecânica, fazendo o quê? Esse gestual, eu estou provocando um PPA para o meu glúteo médio, para o meu glúteo máximo. É local. Então, tudo isso é fácil incorporar. No IPSC, outra coisa importante, né?
O fato de eu pressionar a minha arma contra uma parede antes de sacar pode gerar esse efeito. Claro que eu não estou falando isso numa prova, né, pessoal? Mas num treinamento, para mim intensificar e para mim treinar ainda mais o meu drive neuromuscular, é uma estratégia. Pegar uma parede de madeira, me ancorar e pressionar o cano na minha arma contra essa parede. Eu estou fazendo uma isometria, né? Em algo inamovível. Eu estou aumentando o meu estímulo nessa região da cintura escapular. Já os exercícios de PAP provocam um efeito mais amplo e duradouros, combinando adaptações neurais e musculares. Protocolos como Complex Trainer, né? Agachamento pesado seguido de um salto. Conforme eu falei já algumas vezes, aqui eu só estou usando agachamento, mas eu usei o supino, né? Então eu fiz um supino dinâmico ou um supino isométrico e associei imediatamente o quê? A um apoio pliométrico. Eu trouxe vários vídeos e vários exemplos também, se não me engano, na aula 4. Ou, por exemplo, eu estou fazendo um supino dinâmico ou um supino isométrico, parei e vou buscar um fundamento do IPC, saque. Transição, espetar a arma, controlar a aparelho de pontaria, aí o céu é o limite, né? Levantamentos olímpicos, pliometria, circuitos de força, né? Gesto esportivo, aumenta a performance por 10 a 15 minutos. No IPSC, usar o supino, o agachamento, como pré-ativação antes do saque ou de corridas curtas, melhora a explosão e a precisão. Melhora o controle, a estabilidade, o torque, a aceleração. O ganho aqui é global. Funciona e voltado ao gesto esportivo. Funcional e voltado ao gesto esportivo. Alguma dúvida a respeito de PAP ou de PPA? Eu falei tanto de cintura escapular, né? Deixa eu buscar um outro exemplo aqui. Vamos lá no nosso amigo lá. Achei que tinha trancado. Aí. Aí. Então, quando eu falo, pessoal, de cintura escapular, né? Cintura escapular é todo esse conjunto. É todo esse conjunto, pessoal. É toda essa estrutura. Toda essa estrutura. Não é um músculo local. Falando em cadeia posterior, né? Peitoral menor, é serráteis, é peitoral maior, é deltoide, né? É trapézio superior, é trapézio médio, é trapézio inferior. Vamos tirar aqui. É romboides, romboide maior, romboide menor. É toda a musculatura de manguito rotador. Então, assim, ó, são vários grupamentos musculares. Mas como é que eu vou ter essa eficiência motora? Se eu realmente estiver em comprimento ótimo, ancorado. Por que eu falo tanto da ancoragem? É para mim ligar, é para mim despertar todo esse conjunto. Se eu estiver anteriorizado, eu estou com toda essa musculatura, pense comigo, se meus ombros estiverem para frente e para baixo, eu estou com toda essa minha musculatura em que posição? Posição alongada. Eu estou perdendo a funcionalidade. E eu estou somente intensificando o quê? Esse cara aqui. Peitoral maior junto com o peitoral menor. Estou perdendo. Literalmente é isso. Vamos voltar para a nossa aula lá, pessoal. Deixa eu só voltar com F5 aqui. Vamos lá embaixo, lá já. Aqui, pessoal, é um fluxograma, certo? Um fluxograma do que é o PPA, do que é o Complex Trainer, né, no IPC. Então, eu provoquei um estímulo pesado, seja ele dinâmico ou estático, né? Eu tive uma maior ativação neuromuscular, seja local ou seja geral, periférica, né? Eu consorciei, né? Eu conectei com o movimento explosivo, né? Com um sprint, que é uma corrida curta, como um saque, né? Como um movimento pliométrico, como um movimento coordenativo, né? Para buscar o quê? Ganho de potência, transferência para o IPSC, né? Tudo que a gente fala, eu preciso do passo a passo. Então, eu estou apresentando para vocês uma excelente estratégia para nós intensificarmos ainda mais essa resposta, essa reação, né? Essa taxa de desenvolvimento de força.
E quando eu falo de taxa de desenvolvimento de força, pessoal, eu estou falando do que em transições mais rápidas, eu estou falando em controle do recuo, em frações de segundo, eu estou falando em maior estabilização imediata após os deslocamentos, né? E o que é isso, né? Essa RFD, novamente falando, só recapitulando aqui, pessoal, é o quão rápido o indivíduo consegue atingir níveis elevados de força após o início da contração. Ou seja, é a capacidade de gerar força em tempo mínimo. E o que depende, né? O que depende? Depende de uma boa ativação neural. Como é que eu vou buscar essa ativação neural? Com as estratégias neurais de força máxima ou das isometrias, seja ela um sistema de overcome ou PIMA, né? Inamovível empurrando, ou seja, ela sustentando uma carga, né? Que hoje ela é mais utilizado ainda o RIMA como uma função regenerativa de tendão, né? Mas eu posso utilizar pensando em treinamento. A predominância ou recrutamento de fibras do tipo 2A, que são fibras de explosão e velocidade, força e velocidade. Também tem que pensar no comprimento ótimo, né, da estrutura muscular, conforme eu falei, né, para mim ter uma maior rigidez, uma maior complacência tendínea, a questão do ciclo alongamento e encurtamento. E aí entra o que é a especificidade de treino, pessoal, né? E qual é a especificidade de treino, né? Por exemplo, eu caracterizar um trabalho de força máxima seguido de um trabalho de velocidade, de um trabalho de potência, de um trabalho coordenativo, né? Isto é corrente russa, pessoal, certo? Vamos dar sequência aqui. Então, conclusão, né? A corrente russa aplicada ao preparo físico do IPSC não é apenas um método de treino, mas sim um sistema de integração neuromuscular completo. Ela combina força isométrica, potência, força explosiva e velocidade. Velocidade do quê? De reação. Velocidade de resposta. RFD, que eu acabei de reforçar novamente. Enquanto se apoia em métodos complementares como PIMA, contra o RIMA, junto com a descontração diferenciada e as ativações, seja PPA ou seja PAP. Esse método, né, esse complexo, cria um atleta mais rápido, mais preciso, mais resistente, preparado para enfrentar tanto as exigências físicas quanto mentais em uma competição de alto nível. A verdadeira força não está em contrair mais, mas em contrair melhor. E é isso que diferencia o competidor comum de um competidor de elite. E aqui eu não estou falando especificamente do IPSC, né, pessoal? Eu estou realmente generalizando, né? E aí, dando a minha conclusão sobre isso, né? O que eu penso assim? A estratégia de treinamento, pessoal, depende do quê? Da expertise do profissional. Aonde ele consiga analisar o quê? As principais cadeias musculares de acordo com cada modalidade. Os grupamentos, os segmentos necessários para mim estimular, buscar a biomecânica funcional. E aí, vou falar de IPSC, eu tenho que pensar o quê? No tornozelo, no joelho, no quadril, no core, na cintura escapular, nos membros, ou seja, tudo. É um esporte complexo. É uma atividade complexa. E aí, além de tudo isso, o profissional ele tem que se deter, né? Ele tem que observar o que? As carências, as necessidades de cada indivíduo. Ou seja, de acordo com a periodização dele, que inclusive nós vamos ter uma aula sobre periodização, eu tenho que buscar estratégias reais para otimizar as deficiências. Seja elas locais, seja elas coordenativas, seja elas de comprimento e tensão. E junto de tudo isso, é eu criar o quê? Falando no complexo, né? Eu criar dinâmicas, pessoal, dinâmicas, né? Com capacidades integradas. Preparatório inicial, que seria o quê? Alongamento, mobilizações, né? PPAs ou PAPs, né? Aí entra muito o RIMA, né? O yielding. Eu utilizo o yielding, né? Esse RIMA antes da iniciação do meu complexo, do meu drill, porque em especial para tornozelo, em especial para joelho. Junto disso, eu tenho que buscar o quê? Exercícios neurais, que seriam essas ativações para mim acordar o meu corpo, seja local, seja por segmento, ou seja global, né? E aí a utilização, né? Da força máxima, né? A utilização do overcoming, que é o PIMA, né? Da isometria
em tarefas inamovíveis, né? Consorciado, que aí vem um divisor, consorciado com força explosiva, com dinâmicas de força explosiva, né? Com aquela questão das 4 a 7 repetições, né? Dentro ali dos 40% até 75% de uma repetição máxima, ou buscar potência, né? Já tarefas em movimento, em velocidade de movimento, ou também aprimorar o que é a minha força de reação, né? A tão falada RFD, certo? Para mim, pessoal, que já testei de tudo um pouco, né, é o treinamento do futuro. Né? Não necessariamente só a corrente russa. Para mim, o treinamento do futuro é a consorciação da corrente russa com a corrente holandesa e mais o nosso competitivo. Então, nós temos ainda alguns degraus na escada ainda da alta performance que eu vou apresentar para os senhores, né, no decorrer das nossas próximas aulas. Mensagem final. No IPSC, cada fração de segundo conta. Cada movimento precisa ser rápido, mas controlado. Cada disparo precisa ser firme, mas sem desperdício de energia. Treinar corrente russa, PIMA, RIMA, descontração diferenciada, PPAs, né? É mais do que uma metodologia. É uma filosofia de preparo. É uma filosofia de preparo. É transformar o corpo em uma máquina eficiente, onde potência, resistência e inteligência motora trabalham juntas para levar o atleta ao limite da performance. Quem domina a força e sabe como relaxar, o que é isso, descontração diferenciada, domina o jogo. Pessoal, encerramos mais uma aula, né? Agradeço a participação e estou aqui para mais alguma informação, né? Poder ajudar aí em alguma dúvida, enfim, né? Vamos abrir alguns minutinhos, então, aí para isso. Alguma dúvida, pessoal? Então, vamos encerrar a aula hoje. Rafa, uma dúvida. Desses exercícios que você apresentou, determinados lugares ou academias que acabam não tendo a disponibilidade como aquela cadeira que você mostrou, teria uma outra forma, um outro tipo de demonstra, né, de você deixar de demonstração que pode ser feita os exercícios? Claro. Daniel, se eu não me recordo, na aula 4, eu gravei todas essas estratégias e apresentei em aula, só que eu não expliquei exatamente o que era. E, inclusive, eu compartilhei todos esses exercícios, essas dinâmicas no grupo. Tá. Mas eu estou à disposição. Se tiverem alguma dúvida por segmento, alguma dúvida de movimentação, eu posso buscar, né, as dinâmicas, né, buscar os vídeos e compartilhar com vocês no grupo. Tá. Inclusive, o grupo foi formado para essa, o grupo foi desenvolvido, foi formado para realmente para essa função, né? Tá. Eu vou buscar as informações, não, mas era mais para poder também deixar, né, de informação para os demais aí também. Mas claro. Uma lástima, Daniel, uma lástima não ter conseguido abrir os vídeos aqui na apresentação, né? Inclusive, eu revisei hoje 2 vezes essa aula, consegui abrir os vídeos no meu PC, não sei porquê, na plataforma não deu. Mas aí seria muito mais fácil de vocês poderem visualizar e interpretar isso. Por isso que eu estou pensando seriamente em regravar essa aula, em gravar ela e aí disponibilizar no YouTube, para ficar uma coisa mais completa, né? Não. Obrigado aí mais uma vez pela excelente aula sua aí. Perfeito, meu amigo. Mais alguém, mais alguma dúvida? Pessoal, então vamos encerrar a aula, certo? Daqui exatamente 2 semanas, né, e pouco, dia 23, teremos uma nova aula, né? E até lá eu vou decidir, vou ver o que nós vamos fazer, se eu regravo e jogo de grupo lá, enfim, tá bom? Alguma pergunta? Não? Professor, não tem pergunta, não. Rafael, beleza. Aqui quem está falando é o Rodrigo, eu sou de Rondônia, Machadinho do Oeste, eu acho que
maioria aí nem conhece, sabe que existe esse lugar, essa cidade. E, assim, essas aulas têm sido muito satisfatórias, porque, assim, a gente tem pouca estrutura, né? E eu entrei no IPSC e gostei, e não tem muito tempo, não tem... Mas a gente tem procurado melhorar cada vez mais, e essas aulas aí têm sido, assim, excepcionais para a gente, por questão de... Igual essa aula de hoje mesmo, a gente vê a questão de força. Falta eu fazer isso daí. Isso aí, para mim, vai me ajudar demais, tá? É isso aí. E assim, meu amigo, o que o pessoal confunde muito, conforme eu falei na aula, né? O pessoal fala em potência. Meu amigo, potência é quando o meu corpo já está em movimento. Nós temos que achar estratégias para mim ser responsível ao estímulo. Eu conseguir reagir e tirar o meu corpo, botar ele em movimento, de forma mais rápida. E aí, justamente, essa aula de hoje, né, a corrente russa, ela é o divisor de águas. A corrente holandesa, que é a nossa próxima aula, ela é mais correlacionada à conexão do trabalho de força com os movimentos mais coordenativos, de eu ter uma melhor fluidez na pista. Agora, potência bruta, meu amigo, resposta ao estímulo, é corrente russa. É isso aí. Muito obrigado. Nada, merece, meu amigo. Mais algum questionamento, alguma dúvida, pessoal? Então, eu agradeço a todos aqui, encerramos. Obrigado, pessoal.